Olá e bem-vindos! Hoje a gente tem uma missão que, assim, parece simples, mas é incrivelmente profunda. Organizar a realidade. É um belo desafio. Pensa só em tudo o que existe. Objetos, ideias, ações, cores. É um caos, né? Como é que a nossa mente pega essa bagunça toda e transforma em pensamento lógico? Acontece que Aristóteles nos deixou uma espécie de manual de instruções. Um kit de ferramentas com 10 gavetas para classificar absolutamente qualquer coisa. É uma ótima analogia essa do kit de ferramentas. E a nossa fonte para isso é um trecho da obra O Trivium, que explora justamente essa ponte entre o mundo e a palavra. Então, o nosso objetivo aqui é abrir essa caixa de ferramentas, examinar cada peça e entender como usá-las para construir pensamentos mais claros. E a primeira coisa que a gente precisa entender sobre esse kit é para que ele serve. Ele opera, assim, bem na fronteira entre duas áreas. A metafísica, que estuda o ser como ele realmente é lá no mundo. Certo. E a lógica, que estuda o ser como a nossa mente o conhece. As 10 categorias de Aristóteles são essa ponte. Elas tentam criar um sistema lógico na nossa cabeça que espelhe da forma mais fiel possível a estrutura da própria realidade. Essa distinção já é fundamental. Quer dizer que se o nosso sistema lógico tiver, sei lá, desalinhado, a gente pode acabar com um mapa mental que não corresponde ao território real. Exatamente. É por isso que o ponto de partida de Aristóteles é a divisão mais fundamental de todas. Ele olhou para o mundo e disse: tudo que existe ou existe por si só ou precisa de outra coisa para existir. Simples assim. Essa é a primeira grande separação, que nos dá os dois conceitos mais importantes de todos: substância e acidente. Ok, existe em si mesmo ou em outro. Isso soa bem filosófico, mas vamos trazer para o concreto. O que seria uma substância? Pensa num cavalo. Um cavalo específico tipo o bucéfalo, o cavalo de Alexandre o Grande. Bucéfalo existe. Ele não depende de mais nada para ser o que ele é. Ele é a coisa em si. Isso é a substância. O ator principal da realidade. Isso. Agora, o bucéfalo é preto, é rápido, está no campo. A cor preto, a característica rápido e a localização no campo não existem sozinhas flutuando por aí, sabe? Elas precisam do cavalo. Elas precisam do cavalo para existir. Elas são os acidentes. Ah, entendi. Então a substância é o sujeito, o quê da questão, e os acidentes são todas as outras informações que a gente predica sobre esse sujeito. Como ele é, onde ele está, o que ele faz. Exato. O ator não existe sem o roteiro, mas o roteiro definitivamente não existe sem o ator. É uma boa forma de ver. E o sistema inteiro é construído sobre isso. A gente tem uma categoria para substância e outras 9 para os diferentes tipos de acidentes. É a partir daqui que começamos a organizar o caos. Certo, essa base faz todo sentido. Então, vamos começar a explorar esses 9 acidentes. Eu imagino que alguns sejam mais íntimos da substância do que outros, né? Precisamente. O material de que algo é feito parece mais fundamental do que, sei lá, a roupa que ele veste. Exatamente. Aristóteles começa com os acidentes que fluem diretamente da constituição interna da substância. Da sua matéria e da sua forma. São as categorias de quantidade e qualidade. Quantidade e qualidade. Parecem simples, mas a distinção deve ter seus truques. Quantidade seria o quanto... O tamanho. Exato. A quantidade está ligada à matéria da substância. É a característica de ter partes, de ser mensurável, de ocupar espaço. Quando a gente diz que um homem é alto ou que uma mesa tem 2 metros, estamos falando de quantidade. Ok. É uma determinação que brota da existência física material da coisa. A natureza da substância. Ela responde à pergunta: que tipo de coisa é essa? É o que define a essência. Pensa no smartphone. A substância é o aparelho. A quantidade é o tamanho da tela, 6,7 polegadas. Mas a qualidade é o que realmente define ele pra gente. Ele é rápido, intuitivo, com uma câmera excelente. Entendi. Ser inteligente ou atlético para uma pessoa, ou escuro e bonito para um objeto, são qualidades. Não é sobre medida, é sobre a natureza.
Isso clareia muito. É como se a quantidade fosse o chassi do carro e a qualidade fosse o motor, o design, o que faz dele um esportivo ou um utilitário. Ótima analogia. Mas as coisas não existem isoladas, né? Elas interagem. Como é que o sistema lida com isso? É o próximo passo lógico. Depois de entender o que a substância é, a gente passa a ver como ela se conecta com o que está fora dela. E para isso, temos um trio de categorias que lidam com essa conexão: relação, ação e paixão. Relação parece autoexplicativo, mas qual a definição técnica? Seria qualquer tipo de conexão. É uma referência que uma substância estabelece com outra. A chave aqui é que a própria definição da característica depende de outra coisa existir. Certo. Por exemplo, ser amigo. Ninguém é amigo no vácuo, né? Para ser amigo, é necessária a existência de outra pessoa para ser amiga de você. Ser dobro de algo, ser pai de alguém, tudo isso são relações. Entendi. A identidade da característica está fora dela mesma. E ação e paixão, imagino que sejam dois lados da mesma moeda. Exatamente. A ação é o que a substância faz. O poder que ela exerce sobre o mundo exterior. Apertar o botão de uma câmera, sorrir para alguém, construir um muro. É a substância agindo, como causa produzindo um efeito. E a paixão? Essa palavra sempre me pega. A gente não está falando de emoção, tipo paixão no sentido romântico, certo? O termo aqui é bem mais técnico. Muito mais. É uma ótima observação. Paixão aqui vem do latim passio, que significa sofrer, receber, ser afetado. É o oposto da ação. Ah, é a recepção de um efeito vindo de fora. Os exemplos dos textos são ótimos. Ser convidado a retornar ou ser convocado. Nesses casos, a substância não está fazendo nada. Ela está recebendo a ação de outra. Entendi. Se eu chuto uma bola, chutar é a minha ação. Ser chutada é a paixão da bola. Ação é dar, paixão é receber. Certo. Agora o mapa está ficando bem mais completo. Já temos a substância, suas qualidades internas e como ela age e reage com o mundo. Mas falta o cenário, o pano de fundo onde tudo isso acontece. Onde entra o tempo e o espaço. Eles entram como circunstâncias puramente extrínsecas. São acidentes que medem a substância em relação a algo totalmente fora dela, sem descrever nada do seu interior. Aqui temos mais 3 categorias: quando, onde e uma mais sutil, a postura. Ok, quando e onde parecem diretos. Quando é a medida em relação ao tempo, tipo ontem ou tarde de domingo. Isso. Onde é a medida em relação ao espaço, num banco, em casa. Mas e a postura? Ela parece muito com onde. Se eu estou sentada, eu estou numa cadeira. Qual a necessidade de separar as duas? Essa é a pergunta crucial. E a distinção é muito elegante. Onde descreve a localização do corpo inteiro em relação a outros corpos externos. Numa cadeira posiciona você no cômodo. Certo. A postura, por outro lado, descreve a posição relativa que as partes de uma substância têm quanto às outras. É sobre a organização interna do seu próprio corpo. Ah. Sentado, deitado, inclinado à frente, de pé. Você pode estar de pé, que é a postura, em vários lugares diferentes, que é o onde. Essa distinção é realmente sutil, mas poderosa. Nunca tinha parado para pensar nisso. É a diferença entre o seu GPS interno e o GPS do mundo. Exato. Ok, isso cobre 9 categorias. Falta uma. E, assim, parece ser a mais estranha de todas. Estado ou hábitos. Não é interna como a qualidade. Não é uma ação. O que é, o hábitos ou estado, é peculiar porque ele descreve algo que é adjacente à substância. Não está dentro dela, mas também não é o lugar ou o tempo. A melhor definição são as coisas que estão vestindo a substância, por assim dizer. Tipo? Roupas, ornamentos, armas. Ah, então aqui está junto com a substância, mas não faz parte dela. Exatamente. E é fundamental não confundir com qualidade. Ser atlético é uma qualidade. É algo da sua natureza, da sua forma. Sim. Estar de uniforme, calçado, de terno e gravata é um estado. O uniforme não muda sua natureza.
Ele é algo que você porta adjacente a você. Entendi. Engraçado, eu estava vendo uma corrida outro dia e pensei exatamente nisso. O corredor tem a qualidade de ser rápido, mas ele está no estado de usar tênis de corrida e um número no peito. Fantástico. Agora temos o kit de ferramentas completo. 10 categorias: substância, quantidade, qualidade, relação, ação, paixão, quando, onde, postura e estado. Isso. Agora vem a pergunta de $1 milhão. E daí? Como a gente usa isso no dia a dia para, como dissemos no início, organizar o pensamento e construir argumentos melhores? É aqui que a mágica acontece. O objetivo final é traduzir o símbolo linguístico em uma entidade lógica. Uma palavra como carpinteiro ou legislador parece uma coisa só, mas na verdade é um pacote, um construto de várias ideias. É um conceito complexo. Exato. E as categorias nos permitem desempacotar esse conceito. Ok, vamos fazer isso. Vamos pegar o exemplo do legislador. Como a gente desmonta essa palavra usando as categorias? Primeiro, a gente pergunta: qual a substância? Um legislador é, antes de mais nada, um ser humano. Essa é a gaveta da substância. Certo. Mas não é qualquer ser humano. O que ele faz? Ele faz leis. Isso vai para a gaveta da ação. E ele faz leis para quem? Ele existe em conexão com um eleitorado. Isso vai para a gaveta da relação. Então a palavra legislador, que a gente usa como se fosse uma coisa só, é na verdade um pacote que contém uma substância, que é o ser humano, uma ação, que é fazer leis, e uma relação com o eleitorado. Isso. A gente descompactou a palavra em suas partes lógicas. Exatamente. A mesma coisa com carpinteiro. Substância, ser humano. Qualidade, a habilidade de construir com madeira, talvez até uma ação, serrar ou martelar. Ao fazer isso, você força a clareza. Você não pode mais usar a palavra de forma vaga. Você a transforma de um símbolo solto em uma entidade lógica, precisa, pronta para ser usada numa proposição, num argumento, sem ambiguidade. Você sabe exatamente do que está falando. Isso é incrivelmente poderoso. É como pegar uma imagem JPEG e converter num arquivo vetorial, onde você pode manipular cada componente individualmente. Deixa o pensamento muito mais nítido. Sem dúvida. Então, recapitulando essa jornada, a gente começou com a ideia mais básica de todas, a diferença entre o que se garante sozinho e o que pega carona em outra coisa. E a partir daí, montamos um sistema com 10 categorias que nos permite classificar com precisão qualquer aspecto da realidade. Isso. Desde a sua essência até o cenário onde ele se encontra. É uma ferramenta, então? É uma ferramenta para alinhar a linguagem com a realidade. Ao invés de usar palavras como blocos opacos, a gente aprende a ver através delas, a entender as diferentes partes lógicas que elas contêm. É um verdadeiro exercício de clareza mental. Uma forma de garantir que o mapa que temos na cabeça corresponda de fato ao território lá fora. Exato. Uma base indispensável para qualquer tipo de raciocínio. E isso nos deixa com um pensamento para refletir. As categorias de Aristóteles nos mostram como desmontar conceitos complexos que nós expressamos em palavras. Isso levanta uma questão interessante. De que forma a estrutura da nossa própria língua, com suas palavras e regras, já pré-monta a realidade para nós? Será que a maneira como o português ou qualquer outra língua empacota o mundo em símbolos influencia a forma como a gente percebe o que é substância e o que é acidente? Mesmo antes de começarmos a análise lógica,